Oi pessoal, continuando o estudo de Prolog, hoje vamos falar um pouco sobre a base de conhecimentos. A princípio, esse arquivo que a gente salva com essa base de conhecimento, ela é estático, mas existem alguns predicados que a gente usa para manipular essa base, ou seja, para a gente inserir novos fatos ou regras, ou para a gente remover esses fatos e regras. Para esses fatos e regras serem removidos, a gente tem que declarar no início do arquivo esse comando aqui que está em verde, dynamic, com o nome da regra e a idade. A partir do momento que você faz isso, o Prolog entende que você pode manipular aqueles fatos. Para exemplificar essa manipulação, então nós vamos voltar a usar aquela base de conhecimento da árvore genealógica. Então, no início do arquivo, a gente tem que declarar quais são os fatos e regras que vão ser manipuláveis. Então, nós vamos colocar dynamic e a gente coloca aqui o funtor que a gente vai querer alterar mulher, por exemplo, e as aridades. Mulher 1, ponto. E vou repetir isso para as outras estruturas que eu vou querer modificar. Então, mulher, homem, e a gente tinha o genitor. Nesse caso, a aridade é 2. Feito isso, eu vou salvar o arquivo e vou consultar. Verifique que nada mudou por enquanto. No prompt de comando, a gente pode usar uma consulta chamada listing, a qual lista todos os fatos ou regras para um determinado nome. Então, se eu colocar listing homem, eu vou conseguir ver todos os homens cadastrados na base de dados. No caso, Tom, Bob e Jim. Eu posso fazer essa mesma forma, só que passando também a aridade. Eu quero homem com aridade 1. A gente vai ter o mesmo resultado. Outro exemplo, mulher. Vamos ver quantas mulheres tem na base. Mulher. Nós temos 4 mulheres, a Pam, a Anne, a Liz e a Patty. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender, que eu vou deixar em comentário aqui no próprio código, é esse assert com aridade 1, no qual acrescenta o fato ou uma regra como o último item lá do fato e da regra, do predicado em si. Eu tenho um comando também que é muito parecido, que eu já vou deixar aqui, que ele insere o fato ou a regra no primeiro lugar. O que eu quero dizer isso? Se eu for inserir com assert, por exemplo, um homem, ele vai ser inserido aqui na linha 17. Se eu usar o assert a, que acrescenta no primeiro item do predicado, o Prolog vai inserir um novo homem aqui na linha 14. Então, essa é a ideia dos dois comandos. E por que a gente manipula essa base? Posso dar um exemplo clássico aqui. Por exemplo, um robô no qual explora um ambiente, e a cada momento que ele vai explorando esse ambiente, descobrindo coisa nova, ele vai inserindo fatos novos nessa base de conhecimento dele. Então, esse é um dos motivos para a gente manipular essa base. Então, como um primeiro exemplo, eu vou usar vamos inserir aqui o assert. Vamos inserir um homem chamado Fred. Vou dar um Enter. Como que a gente consegue ver o resultado? Usando o listing. Então, nós vamos pegar o listing. Vocês reparem que foi inserido no final, o Fred. Se eu tivesse usado o assert A com o nome
Vamos inserir uma mulher. Vai ser uma mulher com o nome James. Vou dar um Enter. Fazer o mesmo tipo de consulta, só que agora na mulher. Enter. E a James foi inserida no início da base, né, de conhecimentos. Com esses dados inseridos, a gente pode fazer consulta normalmente. Então, será que existe uma mulher que se chama James? Sim. Vou digitar errado. Falso. Então, o Prolog continua funcionando normalmente. Para a gente remover elementos na lista, é muito similar. A gente só vai usar um comando diferente. Nós vamos usar o retract para remover da base de conhecimento a primeira cláusula. Estou falando cláusula aqui porque ela abrange tanto fato ou regra. A primeira, que ela unifique com o termo, né, passado como parâmetro, ele vai remover. Já tem um comando muito parecido, que é o retract all. O retract all, ele vai remover todas as cláusulas, remove todos os fatos ou regras, né? Já essa primeira que eu mencionei, ela remove apenas a primeira unificação. Ok? Temos outros dois comandos muito similares que se chama abolish. A grande diferença é que ela remove também regras que não são dinâmicas, ou seja, você não precisa colocar aquela diretiva lá em cima, né, aquele dynamic. Ela remove sem a necessidade de colocar esse comando no início, então. Então, eu vou colocar a descrição das duas aqui, para a gente dar uma olhada. E a descrição fala exatamente o que eu acabei de mencionar. Abolish, remove, né, da base de conhecimento todos os fatos e regras pelo nome da regra ou fato, né, e sua aridade, que é passada como parâmetro. Então vamos a um exemplo aí do retract. Então, se eu listar os homens, vocês lembram que eu inseri o Fred e inseri somente o Fred. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um retract, onde a gente vai excluir o homem, Fred. Vou dar um Enter. Vou listar novamente. Vocês podem perceber que sumiu, né, o fato que Fred era um homem. Vamos exemplificar agora com o genitor. A gente ainda não mexeu, né, nesse fato. Então, listing genitor. E que eu posso fazer uma consulta. Independente do pai, eu quero listar todas as regras que tem o Bob como filho. Então, vou dar um Enter. Nós temos duas regras. Ok? E a gente pode usar essa mesma ideia de usar uma consulta dentro, né, dessas regras para remover, por exemplo, essas duas consultas aí, esses dois fatos. Então eu vou usar o retract all, passando genitor, que geriu o Bob. Nesse caso eu estou usando o retract all, porque para excluir todos os fatos, né, e não apenas a primeira unificação. Dá um Enter.
Vamos listar novamente. Vocês podem perceber que não existe mais na base de dados, né, essa hierarquia, né, essa genealogia inicial que a gente tinha antes. Bom, agora um exemplo prático de uso dessas manipulações de base que eu acabei de mostrar aí para vocês. Bom, criei uma base de conhecimento aqui, em que a gente tem vários fatos chamados sala, né, e essa sala tem informações. Então a gente tem o número da sala, né, a gente tem aqui o dia da semana e o horário início e a disciplina que está acontecendo nessa sala, né, nesse horário. Como se fosse um horário de disciplinas aqui, uma base de conhecimento de horários acadêmicos aqui. Esse tipo para a gente aqui é irrelevante. Então o que eu sei aqui é que a disciplina A está acontecendo na sala CP 1103 na segunda-feira de 10 às 13 horas. Mas se vocês repararem, tem dois fatos, né, que estão com erros aqui. Ó. O que tem de errado? Né? Eu deixei aqui com um comentário para a gente ver. Eu estou falando que o início é 12 e o final é 10. Ou seja, isso aqui está invertido. Né? A aula tinha que começar às 10 e terminar às 12. E a mesma coisa aqui. Ó, a aula tinha que começar às 13 e acabar às 14. Né? Então, por algum motivo, essa base contém esses dois erros. Então, qual que é a ideia? O que eu quero manipular aqui? Eu quero apagar esses dois fatos que estão com erros, inseri-los novamente, né, só que com os horários corretos. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma consulta usando, né, o retract, usando o assert, né, para a gente inserir, para a gente remover isso aí. Então, criado isso, a gente não pode esquecer de que, como são fatos dinâmicos, né, a gente vai manipular. Então eu tenho que colocar essa declaração aqui logo no início do arquivo. Ok? Então eu estou falando que esse fato chamado sala de aridade 6, né? Ou seja, a gente tem 6 informações aqui dentro, vão ser manipuláveis. Feito isso, consultar o arquivo, né? A gente não tem erro, a gente pode vir e manipular, né, uma consulta para a gente excluir somente essas duas salas. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou criar uma consulta aqui, vou colocar entre parênteses só para, né, deixar mais organizado. Então eu quero todas as salas, eu vou usar as variáveis anônimas aqui, ó, todas as salas. Para mim não importa o número da sala, para mim não importa o dia da semana, para mim importa o horário inicial e final. Então eu vou criar duas variáveis aqui, ó, ini e fim. E para mim não importa também o nome da disciplina que vai acontecer naquela sala e nem o tipo da disciplina. Com esse tipo de consulta aqui, então eu consigo pegar, né, o horário inicial e final. Continuando, eu vou colocar um i, ou seja, isso tem que acontecer. E o que seria a condição aqui? Seria que a condição que o início ele é maior do que o final. Aí a gente tem um erro. Vocês concordam comigo? Né? O número inicial está maior do que o final. Então, todas as regras que obedecerem isso aqui, então eu vou usar a conjunção, o i, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um retract. Retract, que é o que a gente aprendeu. Poderia usar o retract all aqui. Talvez seja interessante. Acho que eu vou até fazer isso. Em que como que vai ser a condição? Ó, em que a sala, para mim, não importa o número da sala, não importa o dia. E aí importa para mim o ini, o fim, e não importa a disciplina, nem o tipo da disciplina.
Então, esse retract ele só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro. Por quê? Porque eu usei a conjunção aqui, né? O ion. Ok? Feito isso, vou dar um enter. Acho que seria interessante a gente dar um list antes, né? Então eu vou recortar para não perder isso aqui. Vou dar um list em sala. Vocês vão ver que a gente tem todas as regras aqui, ó. Inclusive a terceira e a sétima. Agora eu vou executar o comando que a gente acabou de fazer. Ó, 12 e 10, 14 e 13. Ok, vou dar um list novamente. Vamos consultar aqui. Vocês podem perceber, ó, que o número, né, de fato já está menor. Por quê? Porque ele excluiu as duas linhas que estavam com erros. Agora todos os números aqui, ó, são menores. Ó, 14, 18, 14, 16, 9, 10. O que falta agora? Falta a gente inserir esses novos fatos. Logicamente a gente teria que ter anotado isso em algum lugar, copiado de algum lugar, né? E aí a gente simplesmente digita o comando com os mesmos dados que foram apagados anteriormente. E aí a gente coloca o horário certo, 10 e 12. Vou dar um enter. Vamos digitar o outro fato, né, que a gente tinha removido. Aí a gente tem que mudar aqui 13 e 14. Na verdade eu copiei o mesmo, né? Zero mesmo, né? Tá certo. Ok. Na hora de copiar aqui, né? Eu copiei o próprio prompt aqui da interface. Ok. Dei um enter. Para ver se tudo funcionou corretamente. A gente dá um list em sala. Vocês vão ver que foi adicionado aqui no final, ó, né, os horários de aula corretos. Bom, então esse é mais um exemplo aí. Isso é bem útil. E nas próximas videoaulas aí a gente continua esse assunto, né? Mais outros assuntos sobre o Prolog.